E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Tio Cássio e hoje é dia de história, então vem comigo! Bem, gente, na aula de hoje continuaremos o nosso conteúdo sobre a formação do povo brasileiro, isso mesmo. Já falamos sobre os indígenas e comentamos até como foi esse encontro deles com os portugueses, em 22 de abril de 1500, quando a frota de Pedro Álvares Cabral chegou no litoral brasileiro. Pois bem, hoje continuaremos e falaremos dos portugueses, onde hoje é o Brasil. Então, vamos lá! Bem, pessoal, lembrando sempre que nossa aula ela é baseada no livro de história da editora FTD, da coleção Porta Aberta. Então, se você tem o seu aí, pega ele e acompanha a aula. Se não tem, acompanha pelo vídeo mesmo, que o Tio Cássio está tentando preparar aí uma aula bem bacana para vocês. Bem, pessoal, é o seguinte, nós já falamos sobre o comércio, né? Comentando com relação ao comércio terrestre, o comércio fluvial e o comércio marítimo. Falamos dos mesopotâmicos, que eram uma força no comércio, um comércio terrestre, os egípcios no comércio fluvial, ali, né, pelo rio Nilo, e os fenícios no comércio marítimo, pelo mar Mediterrâneo. Bem, assim como os chineses e os fenícios, os portugueses eles também se destacavam na navegação e no comércio marítimo. Por volta ali dos séculos 14 e 15, os portugueses eles navegaram por mares desconhecidos, né? Fazendo assim, pessoal, viagens longas e perigosas, conhecidas como as grandes navegações. Navegar naquela época era muito arriscado. Os navegantes enfrentavam ventos desfavoráveis, mapas cheios de erros e fome, além de doenças e sedes nos navios. Além disso, os europeus eles acreditavam que a terra ela era achatada como uma pizza. Olha só, pessoal, imagina aí. Então eles acreditavam que quem se afastasse do litoral, eles cairiam em um abismo. Olha só, dá para acreditar nisso? Acreditavam também que no mar havia monstros terríveis que engoliam as embarcações. Bem, pessoal, então observe só essa imagem aí, ó. Nessa gravura aí de 1558, vemos uma serpente marinha, um dos monstros que os europeus daquela época acreditavam que existisse. Bem, olha só, então assim, era bem complicado essas navegações, porque a princípio, além de ter esse folclore desses monstros marinhos, a gente percebe aí que eles tinham essas condições não tão favoráveis mar afora, né? Como por exemplo a fome e a sede, sem falar nas doenças que eles acabavam ali pegando dentro dos navios, né, pessoal? Como assim não vai ajudar? Por que está indo para o Brasil? Para ver, nós dois naufragamos na costa do Brasil há muitos anos. Ele tem um lado mais natural em si do que eu. Como assim? Espiritual. Eu vejo isso em você. Vê, Mas, tio Cássio, se era assim tão perigoso, por que os europeus resolveram fazer essas viagens tão longas e arriscadas, hein? Os principais motivos das navegações portuguesas foram a busca por especiarias e artigos de luxo com o objetivo de enriquecimento rápido e também a intenção de converter outros povos ao cristianismo. As navegações portuguesas, portanto, tiveram motivações econômicas e religiosas. Especiarias era o nome dado pelos europeus a temperos como pimenta, cravo, canela e gengibre, trazidos das Índias. Como na época ainda não havia geladeiras, os europeus usavam as especiarias para conservar os alimentos e tornar o seu sabor agradável. As especiarias serviam também para o preparo de remédios e perfume. Vamos lá, pessoal, vamos conhecer algumas delas. Olha só, o açafrão é a especiaria mais cara do mundo, isso mesmo. O açafrão é usado como tempero e também para tingir roupas. Já a noz moscada é usada hoje na culinária, como doçaria, molhos, carnes, na perfumaria e em tratamentos de saúde. A canela é a mais antiga das especiarias.
Hoje é usada na feitura de licores, de doces e como remédio, entre outras finalidades. Já o cravo é usado como tempero em doces e salgados e no tratamento de cáries. Sabiam dessa? A pimenta é especiaria de sabor picante. Há a pimenta longa, a pimenta malagueta e as pimentas de cheiro, muito consumidas no Brasil. Já o gengibre é usado na feitura de pães, doces, em molhos, pastas de dentes e chicletes. Bem, pessoal, então por conta de todo esse folclore aí, todas essas histórias de monstros da Terra ser achatada e se você se afastasse muito poderia cair em um abismo, né? Por conta disso tudo, muitos países, muitos povos tinham medo de fazerem viagens mais longas pelo mar afora. Já Portugal não. Portugal ele foi o primeiro país a fazer essas viagens de longas distâncias. Isso ocorreu, gente, porque Portugal possuía um reino organizado muito antes de outros países europeus. Sem falar que tinha reis que apoiavam o comércio marítimo e comerciantes ativos e ricos. Possuía também experiência na pesca em alto mar de sardinha, bacalhau e atum. Portugal também foi quem desenvolveu a caravela e aperfeiçoou o uso da bússola, uma agulha magnética permanentemente apontada para o norte, que permitia aos navegantes manobrar o navio na direção desejada. A bússola foi inventada pelos chineses e levada para a Europa pelos árabes. Agora sim, dá para se imaginar que essa viagem nas caravelas elas não eram tão fáceis assim. Mas como é que era a vida? Como é que as pessoas se comportavam dentro dessas caravelas? Será que existia alguma organização? Existia sim, e é isso que a gente vai ver agora. A caravela é uma invenção portuguesa. Ela foi projetada e construída por volta de 1435 e possuía vela triangular, o que facilitava ao piloto manter o rumo mesmo com ventos desfavoráveis. A hierarquia no interior da caravela era rígida. Conheça os principais tripulantes. Bem, pessoal, começava pelos soldados e marinheiros, que protegiam a embarcação e formavam o grosso da população. Também tinha o piloto e o aprendiz, que decidiam sobre tudo que se referia à navegação. Existiam também o sacerdote, o escrivão e o meirinho. O sacerdote ele rezava a missa nos domingos e dias santos. Já o escrivão registrava tudo o que acontecia na viagem que pudesse interessar o rei, tipo um diário de bordo. E o meirinho ele julgava os malfeitores e por vezes mandava prendê-los com argolas de ferro nos pés. Existia também o capitão da embarcação, que era a autoridade máxima de cada navio. O mestre, que liderava os tripulantes e dizia o que deviam fazer. E o capitão-mor, que era o representante do rei no mar. Era o comandante da esquadra. E como deveria ser essas navegações, hein, pessoal? No início das grandes navegações, poucas pessoas estavam preparadas para essas viagens. A maioria não sabia nem mesmo nadar. Às vezes o navio afundava a uma pequena distância da costa e mesmo assim muitos de seus tripulantes morriam afogados. Apesar disso, os navios foram conseguindo contornar a África em direção às Índias. Conheça alguns fatos importantes da expansão marítima portuguesa. Em 1443, os portugueses chegam ao Rio do Ouro e no ano seguinte ao Rio Senegal. Lá erguem a primeira feitoria, que era um armazém fortificado, onde se comerciavam ouro, marfim, sal, pólvora, pimenta e escravos. Em 1482, erguem o castelo de São Jorge da Mina e iniciam a exploração do Congo. Já em 1488, Bartolomeu Dias contorna o Cabo das Tormentas, que o rei de Portugal, Dom João II, chamou de Cabo da Boa Esperança. Já em 1498, Vasco da Gama chega a Calicut, na Índia, de onde voltou com navios carregados de pimenta. O lucro dos portugueses com essa expedição foi enorme. Em 1500, Cabral chega às terras onde hoje é o Brasil. Bem, gente, com tudo isso, Portugal constituiu um grande império com terras em 3 continentes: África, Ásia e América. Se vocês acham que foi tudo as mil maravilhas aí, fácil demais para Portugal, nada disso, estão enganados, porque a Espanha também queria enriquecer com o comércio de especiarias.
Por isso, buscavam um novo caminho marítimo para o Oriente. Em 1492, com o apoio dos reis espanhóis, o navegador Cristóvão Colombo velejou embalado por fortes ventos favoráveis em direção ao Ocidente. E em 12 de outubro de 1492, avistou as terras onde hoje é a América. Mas como pensou ter chegado às Índias, chamou de índios os diferentes povos que habitavam essas terras há milhares de anos. A disputa pela América quase causou uma guerra entre os portugueses e espanhóis. Em 1492, eles acabaram chegando a um acordo chamado Tratado de Tordesilhas. Esse tratado riscou no mapa uma linha imaginária a 370 léguas das ilhas de Cabo Verde. As terras a oeste dela pertenciam à Espanha e as localizadas a leste seriam de Portugal. Bem, pessoal, vocês viram que uma parte do Brasil ficou pertencente a Portugal e uma grande parte aí da América do Sul pertencente à Espanha, não é isso? Deu para perceber aí também a América Central e a América do Norte. Por isso que o Brasil é o único país da América Latina, da América do Sul, que fala português, pessoal, por conta dessa colonização portuguesa aqui no nosso país. A expedição de Vasco da Gama à Índia voltou a Portugal carregada de especiarias e deu aos portugueses um enorme lucro. Diante desse sucesso, o rei português Dom Manuel decidiu mandar uma outra expedição à Índia. Essa esquadra foi comandada por Pedro Álvares Cabral e partiu de Lisboa em 9 de março de 1500. O rei encarregou Cabral de conquistar para Portugal as terras que viesse a encontrar pelo caminho. As caravelas de Cabral velejaram mais de um mês sem nada encontrar, até que, na tarde do dia 22 de abril de 1500, uma quarta-feira, um grito de um marinheiro cortou o ar. Terra à vista! Todos correram para ver, e o que viram foi um monte verde azulado de formas arredondadas, ao qual deram o nome de Monte Pascoal, pois era a semana da Páscoa. 2 dias depois, desembarcaram junto a uma aldeia dos índios tupiniquins, no lugar onde hoje é Porto Seguro, na Bahia. Vimos que, ao chegar aqui, os portugueses interessaram-se pelo pau-brasil, madeira de valor comercial usada para tingir tecidos, e então começaram a trocar essa madeira com os indígenas. A troca era assim: os indígenas cortavam e transportavam pau-brasil para os portugueses. Em troca, recebiam deles objetos úteis, como facas e espelhos. Mas na mesma época, os franceses também passaram a fazer comércio de pau-brasil com os indígenas no litoral brasileiro. Por medo de perder as terras brasileiras para os franceses, o rei de Portugal decidiu enviar para cá uma expedição colonizadora. A expedição colonizadora, chefiada por Martim Afonso de Souza, combateu os franceses, fundou São Vicente em 1532, a primeira vila do Brasil, e mandou erguer o primeiro engenho de produção de açúcar. As primeiras vilas brasileiras foram fundadas no litoral. Pelos portos ali construídos saía o açúcar produzido no Brasil e chegavam os alimentos e roupas trazidos de Portugal. Nos primeiros tempos, em São Vicente, Bahia e Pernambuco, os senhores de engenho capturaram índios e os puseram a trabalhar como escravos. Depois começaram a substituí-los por africanos escravizados. A preferência pelos africanos como mão de obra nos engenhos de açúcar ocorreu pelas seguintes razões: altos lucros obtidos com o comércio de pessoas da África para o Brasil, a morte ou a fuga dos indígenas que viviam no litoral antes dos portugueses e também a experiência dos portugueses com trabalhadores africanos dos engenhos de Cabo Verde e da Ilha da Madeira. Bem, pessoal, espero que tenham gostado da nossa aula, de hoje. Olha só, não deixem de ver os outros vídeos também e nem deixem de curtir esse daqui, tá, pessoal? Então, abração e até mais. Tchau, tchau!